nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizados. Vamos falar sobre o jogo, a vergonha total que o Corinthians passou ontem. Será que Mano Menezes pode cair do cargo do Corinthians? Vou trazer essa notícia para você totalmente atualizada. Vamos falar aí também sobre mercado da bola. Enfim, o vídeo está recheado de informações. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Timão todos os dias. Fiel, não dá para iniciar esse vídeo sem começar falando da partida que o Corinthians perdeu ontem para o São Bernardo por 1-0. Esse time do Corinthians é uma vergonha total. É um time totalmente sem planejamento tático nenhum. Que o Mano Menezes teve todo esse tempo para trabalhar, não conseguiu dar um planejamento tático para o Corinthians. É um time com jogadores sem vergonha, é um time que não dá para ver jogar, é um time que está pior do que o ano passado. E digo mais, eu falei em vídeos atrasados, vídeos atrás, que o Corinthians brigaria por meio de tabela. Falo mais, se o Corinthians continuar com esse time, vai brigar para não cair até mesmo o Paulistão. Porque esse time é horrível. E a culpa é de muitas pessoas. Começando desde a gestão passada, é lógico, aquele crápula do Duílio, aquele bandido, aquele vagabundo. E já começando com essa gestão agora, porque o Augusto Melo simplesmente não ataca. Não contrata atacante. Simplesmente ele acha que o Romero é bom atacante. Ele acha, apesar do Romero não ter jogado ontem, porque está sendo o nosso principal atacante, você vê o nível que o Corinthians está, mas ele acha que o Matheus Araújo é craque, ele acha que o Yuri Alberto é craque, ele acha que o Wesley é craque. Pô, o Corinthians hoje é um time medíocre. Medíocre é esse time do Corinthians. E o senhor Fausto Vera, que jogou de titular, além de jogar de titular, jogou de meia ofensivo, porque o Matias Rojas, que é meio ofensivo, jogou recuado, porque não dá para entender esse Mano Menezes também. O Fausto Vera foi responsável porque não fez a cobertura no Silvinho, e o Corinthians tomou o gol do São Bernardo. Cara, pega esse Fausto Vera, liga lá para o Olympiacos, fala: Olympiacos, eu arrependi sobre a proposta de 5 milhões de euros que você fez. Teria como, por favor, você continuar com a mesma proposta? Ainda está de pé? Leve esse Fausto Vera daqui, pelo amor de Deus. Esse cara não representa o Corinthians. Esse cara é morto, esse cara não tem raça, esse cara não marca ninguém, esse cara não acerta um chute ao gol. Esse cara é horrível. Não sei por que esse medíocre, jogadorzinho jogou no Corinthians. Ah, corintianeiro, mas calma, porque o Corinthians está iniciando agora. O Augusto Melo está pedindo paciência para reformular um time. O Santos contratou 14 jogadores. Por que o Corinthians tem que ficar com essa enhaca? O Corinthians dispensou, então não dispensava os atletas, não dispensava o Juliano, não dispensava o Gil, não dispensava o Renato Augusto, porque esses jogadores iam fazer mais bonito do que fez com esses novos atletas. É lógico que existem algumas ressalvas. Félix Torres, por exemplo, está jogando bem toda a partida, a culpa não é dele. Diego Palacios entrou bem antes de se machucar, estava fazendo uma ótima partida pelo Corinthians, mas aí só a gente já para por aí. Matias Rojas, lixo dos lixos, horrível esse cara, horrível, negocia com o Bogo, com quem for. Agora a diretoria do Corinthians precisa ser mais ativa, ela está sendo muito passiva. O Rodrigo Garro, só coisas que acontecem no Corinthians. Rodrigo Garro contratado não consegue estrear. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque os burros dos advogados do Corinthians, do setor jurídico, daquela merda de diretor de Rubão, não consegue ler um contrato. Não consegue pegar o contrato aqui, e ler. Se nós contratar um cara, tem uma cláusula aqui que está falando que nós temos que pagar o imposto e as taxas da negociação. Então nós temos que dispor de mais 4,5 milhões para poder liberar a documentação dele. Então antes de negociar, vamos acertar isso aqui não. Isso aqui está errado. Quem paga imposto é quem recebe, não é quem paga. Então é muita incompetência. Então o cara já está aí treinando, concentrando, fazendo um monte de coisa, não consegue jogar.
acredito que nem ele nunca viu isso na sua vida. Precisou ele ligar lá para o presidente para pedir a documentação, pelo amor de Deus, porque o Corinthians é incompetente. Aí a gente tem Lucas Veríssimo, que estava no clube, estava treinando. Augusto Melo deu declaração que era o mais novo contratado. E o cara simplesmente foi embora. O Mateuzinho já estava treinando e simplesmente foi embora. Então tem coisas que só acontecem no Corinthians, cara. Quanta incompetência, quanta incompetência. Gestão passada, já falei, crápula, cambada de vagabundos. Tinha que ir tudo preso. André Sanches, Duílio, aquele André Negão, tudo vagabundo. Aquela gestão passada. E essa gestão atual não está fazendo por onde? Porque está cometendo erros pequenos, mas erros que estão ficando grandes. Principalmente essas monte de pouca vergonha que o Corinthians passou. De jogador que joga e vai embora, jogador que chega e não consegue estrear. E Yuri Alberto, cara, o Corinthians tem que chegar nesse Yuri Alberto e colocar esse cara no banco de imediato. Não tem mais chance, não tem mais conversa, não tem mais mimimi. Põe esse animal para treinar separado. Quantas e quantas mais chances ele vai precisar para mostrar que ele não serve para jogar no Corinthians? Jogadorzinho, porque ele teve inúmeras chances no Corinthians e não consegue se firmar, não consegue fazer uma partida boa. E o Roberto não consegue fazer um gol, cara. Não consegue nem criar situações de perigo. Pega o Arthur Souza da base, coloca lá. Chega nesse Matheus Araújo, fala: Matheus Araújo, o Natal chegou mais cedo para você. Eu vou assinar sua rescisão de contrato, você está livre para assinar com qualquer clube. Sem vínculo contratual, sem dinheiro, nada. Você está livre, mas vaza daqui do Corinthians. Pelo amor de Deus, vaza. Como que Matheus Araújo é titular do Corinthians, irmão? Como? Na onde? Nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar um negócio desse. Matheus Araújo, titular do Esporte Clube Corinthians, uma posição importante, um jogadorzinho de bosta, é esse Matheus Araújo. Nossa, cara, como que o Corinthians comete tantos erros? Aí o Augusto Melo tá de boa, né? Porque vamos dar jeito, porque o Mano Menezes, que é outro burro, que não tá fazendo nada direito, é o meu treinador. E o Corinthians segue na mesma, pior do que o ano passado. Então será que a gente vai passar mais uma gestão aí sofrendo? Mais uma gestão aí capengando? Ganha um jogo aqui, ganha outro ali, aí classifica, aí já roda ali nas oitavas, nas quartas mesmo. Vai, todas as decisões que a gente disputa é fora de casa, porque a gente sempre faz pior campanha. Até quando? Até quando? Mas espera um pouquinho. Você não tem o maior patrocinador da América Latina? Fora da Europa, o Corinthians é um clube mais rico do Brasil? Ele não vai pagar 300, lá vai fumaça? De milhões? Cadê os caras? Cadê os reforços? Mas não fechou mais 240 das placas publicitárias da Neoquímica Arena? Então cadê os reforços? Cadê o dinheiro? Um dia você chega lá em programinha com um boné desse tamanho escrito vai de bet e nada de contratação. Porque o mercado tá assim. Aí você vai lá e negocia com o Pedro Raul. Mas nessas circunstâncias, o Pedro Raul é a maior esperança do corintiano. Para pelo menos essa laca desse Yuri Alberto sair do time, cara. Porque não faz sentido. Põe esse Pedro Raul e fala: Yuri Alberto, some daqui, pelo amor de Deus. Mas olha o ponto que o Corinthians chegou. Ter como maior esperança o Pedro Raul, com o maior patrocinador master da América Latina, você tem que contar com o Pedro Raul. Olha a incompetência do Corinthians e dessa bosta de seafood que tem no Corinthians. Sua maior esperança é o Pedro Raul, que fez uma péssima temporada no Vasco, fez uma péssima temporada lá no Toluca e está vindo para o Corinthians. O Corinthians está contratando o Pedro Raul. Para você ver o nível que o Corinthians chegou. Para vocês verem como que o Corinthians está. Para vocês verem quais são as nossas perspectivas. A gente está contratando um jogador que não deu certo nos seus últimos 2 clubes para ver se dá certo aqui. Para quem estava negociando com o Gabigol, para quem estava negociando com o Luiz Henrique, para quem estava negociando com o Borré, para nomes levantados como o Michael.
Saiu até o nome do Firmino. Aí o Corinthians vai lá e tenta Pedro Raul. Cara, então eu não sei mais, sinceramente, Fiel, não sei mais onde o Corinthians vai parar. Não sei até quando essas contratações vão chegar. E se chegar, nós temos que ver a assinatura no papel, porque pode começar a treinar e ir embora também. Porque até o Corinthians é incompetente até nisso. Cara, é um erro totalmente gravíssimo. Esse do Lucas Veríssimo, esse do Mateuzinho, esse do Rodrigo Gal, que não viu que tinha que pagar essas pendências. O Corinthians agora tem que entrar na FIFA para brigar, aí é 7 dias úteis. Já tinha que pegar o setor jurídico inteiro e mandar embora. Porque se o cara é advogado e não consegue ler um contrato, irmão, vai lá e chama o herói de novo, pô. Porque o herói, pelo menos o herói na gestão do Duílio Monteiro Alves, era um cara competente, tá? Então, fiel, a situação do Corinthians futebolística, dentro de campo e fora de campo, é horrível. O Corinthians precisa melhorar e muito. E espero que esse dinheiro dessas patrocinadoras aí comece a fluir, pra gente começar a ouvir falar que o Corinthians está atrás de grandes nomes. Não atrás dessas cambadas de merda aí que vocês estão indo atrás. Fiel, e falando a respeito ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians está aí praticamente fechado com o Pedro Raul. Agora falta só algumas questões burocráticas, coisas simples de resolver, e ele já deve ser anunciado pelo Corinthians de forma oficial. Como eu disse aqui no vídeo, para nós está sendo a nossa maior esperança, porque ninguém aguenta mais ver o Yuri Alberto no Corinthians. Sobre Mateuzinho, ainda sobre o mercado da bola. Aí, tá vendo, fiel? Por isso que é importante que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Corintianeiro. Aqui nós não tem papo na língua, não, irmão. Aqui nós fala o que acontece. E eu sou corintiano, irmão, até a morte. Só que eu tenho que trazer a realidade aqui. Eu não vou ser omisso, tá? Então a situação do Pedro Raul é essa. A situação do Mateuzinho entre Corinthians e Flamengo está praticamente tudo certo. O Fabinho Soldado, que é o novo executivo do Corinthians, que já trabalhou no Flamengo, já acertou todas essas partes burocráticas com o Flamengo. O problema é que o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo ainda com o Mateuzinho, tá? Os seus representantes aí, ainda o Corinthians e Mateuzinho não chegou a um acordo, mas negocia e tem tudo para acertar, tá, fiel? Tem tudo para acertar. Apesar que eu não acho que Mateuzinho nem Pedro Raul será a solução dos nossos problemas. Mas pelo menos estamos começando aí a encorpar, porque eu já disse, brasileiro é muito extenso, tendo que ser titulares e reservas. Até bom para o Fagner, para ele ver que ele tem uma sombra à altura. Caso aí ele não consiga jogar um bom futebol, a gente tem um para substituir o Fagner lá. Não vai precisar ficar improvisando igual o Corinthians improvisava o Bruno Mendes na gestão passada, lembra, fiel? Então por isso que eu acho que cabe sendo importante aí a contratação do Mateuzinho. E mercado da bola, fiel, é só que a gente está escutando falar. Não adianta que não vou trazer um nome espetacular para vocês, porque não tem. Augusto Melo ainda não viajou para a Europa, vai viajar para ver se acerta ou inicia as tratativas de início de negociação. Ele já tem os jogadores em mente que ele vai lá negociar, que cabe negociação, e o Corinthians está pedindo socorro. O Corinthians está pedindo reforço. Saiu um monte de jogador, rejuvenesceu o time e só piorou. A questão, a grande realidade é essa. E agora a notícia que eu queria trazer para vocês é sobre o Mano Menezes. Mano Menezes que, desde a gestão passada, já vem fazendo um péssimo trabalho, tá, fiel? Então os resultados do Mano Menezes não é só durante 3 partidas agora, é desde a gestão passada. Porque ele tinha um time na mão, time fraco, horrível, velho, mas tinha um time na mão, tomou de 5 do Bahia, na Neoquímica Arena. Muitos ali já tinham pedido a cabeça do Mano Menezes. Mano Menezes entra em 2024, faz um péssimo jogo contra o Guarani, ganhou de sorte, que era para ser a nossa 3ª derrota. O Guarani teve várias chances de gol, bola na trave, mas enfim, conseguiu vencer o Guarani, uma partida singela, horrível, por 1-0. Perde para o Ituano. Ituano aí virou o carrasco do Corinthians, né? O Corinthians não consegue ganhar do Ituano. E agora perde para o São Bernardo. Então o Mano Menezes vem fazendo péssima aí gestão no Corinthians, tá? Não está conseguindo fazer esse time andar. É lógico que falta peças, mas o treinador tem que desenrolar. O treinador tem que fazer alguma coisa. O Corinthians com um time horrível, com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira levou o Corinthians ao final da Copa do Brasil. Vão chegar peças? Não sei, mano. Mas para você ficar, futebol depende de resultado. Então você começa a abrir seu olho aí, ô seu gaúcho. Começa a abrir seu olho aí, começa a se atentar do que é Corinthians. Porque você já tá ligado, né?
Senão logo você já vai fazer suas trouxinhas e vai vazar. Porque você nunca foi o técnico do Augusto Melo. Diga-se de passagem, né? Como diz o Neto. Você nunca foi o técnico do Augusto Melo. Você tá lá porque o Duílio te contratou e tá te dando tempo. Começa com resultados negativos que você rouba. E o seu cargo está ameaçado. Porque você faz uma péssima partida com o Guarani e perde para 2 times de mediano para fraco. Fora os 5 que você tomou do Bahia lá na Neoquímica Arena. Agora você joga contra o São Paulo terça-feira. Com um time que não consegue desenvolver um bom futebol. Com um time que não consegue chutar. Se o Corinthians toma uma goleada de São Paulo, acabou o Mano Menezes. Fica insustentável, fiel. A situação do Mano Menezes no Corinthians é essa. Se o Mano Menezes perder para o Corinthians, ele entra na corda bamba. Para ele ser mandado embora no próximo jogo um empate ou uma outra possível derrota, aí é do pé para a mão. Porque a situação fica insustentável no Corinthians. E não é só isso. Mano Menezes também está demonstrando algumas atitudes diferentes de treinador. Por exemplo, o Ranieri, que deu aquele problema com o Cuiabá, que ele fez fortes críticas ao jogador no jogo e depois soltou aquela nota falando do Cuiabá, achando que o Ranieri estava jogando no Cuiabá, que quem estava pensando, mesmo que não tenha criado um conflito sério com o Ranieri, mas é um sinal aí, é um sinal de nervosismo, um sinal de desespero. E ontem ele xingou o Yuri Alberto de burro. É coisa que acontece no futebol, sim, mas isso vai criando uma gestão, um comando técnico com falta de respeito. Porque aí você começa a perder vestiário, aí o jogador começa a fazer corpo mole para te derrubar. E quem sofre é os trouxas aqui, é os torcedores. Então, Mano Menezes aí, esse nervosismo dele, essa linha que ele está adotando, eu não estou conseguindo entender muito bem. Mas se perde para o São Paulo, a situação do Mano Menezes já começa a ficar totalmente insustentável no Corinthians. Fiel, tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!